Olá, estamos aqui para mais um vídeo do nosso fundo EGAF11 para falar dessa vez dos acontecimentos e performance do mês de janeiro. Eu sou Bruno Lund, diretor da Eco Gestão de Ativos, e comigo, aqui no vídeo, Antônio da Luz, economista-chefe da Eco Gestão de Ativos. Bem-vindo, Antônio. Obrigado, Bruno. Que bom estar contigo, que bom estar com todos os nossos investidores. Eu já quero começar com um assunto muito bom para os investidores, que foram os pagamentos dos rendimentos no mês de janeiro, que nós estamos em fevereiro gravando esse vídeo, que foram pagos os rendimentos em fevereiro, que se referem a janeiro. E foram muito bons, né, Bruno? Sem dúvida, Antônio, foi um rendimento muito forte, foi de R$ 1,32. A gente ficou bastante contente com esse resultado, referente a 22 dias úteis, que foi a quantidade de dias úteis ali do mês de janeiro. Agora, eu queria trazer um outro dado aqui para o nosso investidor, que eu acho que é muito interessante, né? O fundo, né, quando você olha a cota que está sendo negociada no mercado, a gente já falou isso em outros vídeos, né? Ele continua ainda sofrendo daquele efeito de manada, por mais que seja problema zero, a gente não teve nenhum problema de inadimplência, nada à vista, sem nenhum alerta, né, no nosso fundo, porém, existe esse efeito de manada por conta, né, de questões midiáticas aí com relação ao agro. Então, a cota que fechou em janeiro foi de R$ 83,02. Quando você olha esse dividendo de R$ 1,32 contra essa cota de R$ 83,02, você tem uma rentabilidade de 1,59%, ou seja, muito forte, né? Contra um CDI de 1,01, lembrando aqui. Tá? E quando você olha isso em termos de CDI+, é como se o fundo estivesse te pagando CDI mais 6,78. Então, você, investidor, que está comprando a nossa cota nesse patamar de 82, 83, que é o que o fundo está negociando agora, infelizmente, por causa desse efeito de manada, que a gente acha que está uma baita de uma barganha, né, de uma bagatela de preço, você está, ao invés de recebendo o nosso alvo, né, que é CDI mais 4, você está recebendo o CDI mais 6,78. Esse é o equivalente. Né, o 1,32, quando você olha contra essa base de 83,02, é o equivalente a CDI mais 6,78, ou seja, muito forte, um rendimento Bruno, bastante deixa eu forte. fazer uma pergunta sobre esse ponto. Você é gestor do fundo desde o início. Hoje, quando nós fizemos o follow-on lá no início, lá em 2021, e quando você olha agora o fundo, você acha que justifica essa queda? Você vê hoje diferente a qualidade do fundo, a robustez do fundo em relação a quando os investidores estavam pagando R$100? Não, o fundo continua com a mesma qualidade, tá, Antônio? Assim, o fundamento do fundo continua exatamente igual lá quando começou, né? Inclusive, agora tem track record, né? A gente passou por um ano desafiador pelo agro e o fundo, né, mostrou que a nossa tese tem um nível de blindagem, um nível de mitigação de risco muito forte. Né, vários, né, outros fiagros de colegas, né, sofreram com uma RJ aqui, outra RJ colar, como foi muito, né, anunciado na mídia, porém o nosso fundo não teve nada até então, né, nada até então. Isso mostra, né, o quanto a nossa tese, né, tem um componente forte ali de mitigação de risco, né, e a gente montou exatamente para isso. A gente julga que essa nossa tese é uma das melhores teses de mercado exatamente por isso, porque a gente consegue passar, né, por ciclos positivos, ciclos negativos ali do agro sem nenhum problema. Tá? Então eu acho que o fundo continua com a mesma resiliência que tinha quando começou e agora a gente tem um componente, né, adicional mais interessante, que é todo esse track record de como o fundo performou no momento que foi, que queira ou que não, desafiador ali para o agronegócio. Lembrando, enchente no Rio Grande do Sul no ano passado, quebra de safra ali no Centro-Oeste ali no ano passado. Então, o fundo conseguiu superar isso muito, né, muito bem. Então, todas as revendas e cooperativas, indústrias, né, que é a cadeia de insumos, o foco do fundo, que lá estão performando, né, muito bem, sem nenhum alerta. Então, acho sim que o fundo continua muito resiliente, muito robusto. Né? Só mais barato no secundário. Só mais barato no secundário, por isso que a gente acha que está uma barrada, né, em última instância. Né? Infelizmente, o que tem acontecido muitas casas pedindo para sair do agro por conta desse ano desafiador que aconteceu, né? Então você vê casas, né, relacionadas aí a corretoras, né, com relatórios pedindo para mudar a alocação para aqui e para colar. Como é um fundo de varejo, né, investidores que não têm essa capacidade, né, digamos assim, de analisar profundamente, né, o setor e separar o joio do trigo, o investidor acaba saindo do setor, né, seguindo o conselho dessas pessoas, né, dessas empresas, né, e com isso é isso que está gerando esse efeito manada. Né? Então, problema em alguns fundos faz com que a classe, né, sofra,
e falta ainda você conseguir separar esse joio do trigo. Então a gente vê que é isso que está acontecendo. O investidor, ao invés de tentar separar o joio do trigo, acaba ficando mais assustado ali com a classe, mais pessimista com a classe, sendo até auxiliado, né, por esse pessimismo por conta desses relatórios, e acaba fugindo da classe. Teve recomendação de ir para o imobiliário quando o juros estava cadente ali para 10, mas depois os juros inverteu, né? Agora estamos falando de 16 e talvez até mais. E o que era positivo para o imobiliário agora voltou a ficar negativo de novo, né? E aí, novamente, você tem essa rotação que é incentivada aí por essas casas, e é infelizmente isso que tem feito, né, o nosso Fiagro, né, ter a cota comprimida, ter a cota um pouco abaixo ali do valor justo dela, tá? Mas, de novo, né, continua incólume, não tivemos nenhum problema, a inadimplência 0, os pagamentos de cada ativo que lá estão foram feitos na data que deveriam ter sido feitos, sem nenhum problema, Antônio, sem nenhum problema. Coisa boa. E isso, então, nos remete à ideia de uma performance de alta qualidade. Você gosta sempre de trazer aqui para o nosso investidor várias formas de analisar a performance do fundo na comparação com outros ativos, inclusive. Podia falar para nós, Bruno, sobre a performance? Claro, não, sem sombra de dúvida. Eu sempre falo de 3 formas de analisar, né, o nosso fundo, de analisar a performance do nosso fundo. O secundário, olhar como é que está a rentabilidade nesse secundário. A outra é a rentabilidade contábil, que é de fato onde está o fundamento, e a outra é o resultado por cota, que mostra, né, que você consegue comparar com o dividendo, né, se o fundo está indo bem ou mal em relação ao dividendo que está sendo pago. Tá? Quando você olha o secundário, estamos falando de uma rentabilidade de janeiro de menos 0,73, de novo, o fundo sofreu ali uma compressão ali em janeiro, né, menos 0,73. Tá? Quando você olha basicamente o contábil, o fundo foi muito bem, obrigado. Ele rentabilizou ao longo do mês de janeiro 1,29%, ou seja, né, um retorno bastante forte, contra um CDI de 1,01, lembrando aqui, então bastante rentabilidade ali acontecendo ali no fundo, né, nos constituintes do fundo, ou seja, os ativos, né, estão rentabilizando no fundo e, por consequência, a participação de cada ativo rentabilizando gera uma rentabilidade final para o fundo, que é essa rentabilidade contábil que a gente explica aqui para vocês, que deu 1,29. E quando você olha, né, a outra métrica de resultado que eu gosto de mostrar chama-se resultado por cota. Quando a gente olha o resultado por cota, a gente está falando do mês de janeiro de 1,26 de resultado por cota comparado a 1,32 ali dos dividendos. A gente tinha resultado retido no fundo, acabou trazendo um pouco mais desse resultado para você, ou seja, complementou esse 1,26 que o fundo, né, rentabilizou, porque em meses anteriores a gente teve uma gordura adicional e imprimiu esse resultado, né, pago para você de R$ 1,32. Ou seja, o fundo está indo muito bem. O secundário está no meio do tiroteio, no meio desse efeito manada, mas quando você olha o resultado por cota e quando você olha o resultado contábil, né, são resultados muito fortes, muito expressivos, e é lá que está de fato... É no contábil, né, que está o segredo. Né? Que está o segredo, que está o fundamento do fundo, né? E aí quando você olha, né, obviamente sofrendo também liquidez, né, a liquidez do fundo, né, perdeu um pouco, né, estava 712 mil ali em dezembro e agora em janeiro veio para 606 mil reais, tudo bem, férias, acaba se tendo um pouco menos de liquidez, é natural isso acontecer no Ibovespa como um todo, então nosso fundo também não ficou, né, de fora desse movimento, é natural, então 606 mil reais ali por dia, né, na média dos últimos 30 dias, ou seja, você quer entrar e sair do fundo, você tem liquidez para entrar e sair, tem pelo menos 600 mil sendo negociado diariamente na média dos últimos dias, dos últimos 30 dias ali no nosso fundo, tá? Então dá para entrar e sair, então você tem aquele compromisso que você precisa pagar, você consegue sair, se você quer aplicar, você consegue entrar, tem sempre, né, um comprador e um vendedor ali para você conseguir entrar e sair do nosso fundo, né? Então isso é bem importante. Então o fundo está indo muito bem, Antônio, assim, em todas as formas de resultado, a menos do secundário, que está no meio desse tiroteio, desse problema de efeito manada, né? Fundos que sofreram, né, no ano passado por conta da quebra no Centro-Oeste, por conta da enchente no Rio Grande do Sul, que teve alguns problemas dentro do fundo, está fazendo com que a classe acabe caindo, né, e alguns investidores saindo e pressionando a venda do fundo, e com isso, né, o nosso fundo não tem ficado para trás, por mais que não tenha nenhum problema. Né? E as ações de gestão, Bruno, porque depois nós vamos falar sobre o macro e o agro, agora, e eu acho que vai ficar bastante claro para o investidor que o noticiário ele tende a mudar no agronegócio. Agora, e isso daí vai surgindo oportunidades, o próprio secundário tende a olhar, a reprecificar diante de um novo patamar. Só estou olhando safra 2024, que de fato não foi boa, embora para o fundo não tivemos problema nenhum. Agora a safra 25 ela é diferente.
Mas vamos falar disso daqui a pouco, mas eu queria então, Bruno, saber sobre as ações de gestão. Perfeito. Como faz algum tempo que a gente não faz ofertas, né, então não entrou dinheiro novo aqui no fundo. Quando acontece esse movimento de compra e venda ali no secundário, é importante deixar isso bem claro para os nossos investidores. Uma pessoa vendendo, outra comprando, não entra dinheiro novo para o fundo, é só uma relação de troca entre essas pessoas, uns querendo entrar, outros querendo sair, existe essa relação de troca. Então o que aconteceu? No finalzinho do mês anterior, no finalzinho de dezembro, eu tinha feito vendas de R$2 milhões aproximadamente ali em 3 papéis e no início desse mês eu reforcei a posição, né, de Siagre, que é uma revenda que a gente reputa, né, ter uma belíssima capacidade de pagamento, em R$3,2 milhões, tá? Levando, né, a posição de Siagre de 1,01% do PL para 2,07% do PL, ou seja, bastante ainda desconcentrado ali dentro do fundo, por mais que tenha tido esse reforço, né? Só para dar um pouco de cor aqui para o nosso investidor, o que é essa posição de Siagre, é um ativo que rende a cota sênior, né, um CRA, cota sênior, né, ou seja, eu tenho subordinação, rendendo CDI mais 5. Siagre tem 1.239 clientes que foram cedidos fiduciariamente aqui para o CRA, ou seja, bastante pulverização, que é um dos pilares da nossa tese, né? Pulverização, subordinação e excesso de garantia. Então, pulverização, 1.239 clientes, subordinação, temos 50% de subordinação, ou seja, eu precisaria ter uma inadimplência muito superior a 50% para bater na nossa cota sênior. Por isso que ter subordinação aqui é importante. E Siagre tem acima da média das outras revendas que tem no nosso fundo, tá? Que era de 30%. Né? A gente está trazendo aqui um ativo com 50% de subordinação, né? Exatamente por causa disso. O momento do agro, esse cenário desafiador, tem feito, né, que investidores, né, para demandar os papéis acabem exigindo essa subordinação adicional. Não é porque a revenda é ruim, mas sim momento de agro. Pelo contrário, a revenda é muito boa. Tá? E excesso de garantia. A gente tem uma razão de garantia aqui, né, de 110%, ou seja, eu puxo recebíveis ali como garantia, né, numa razão de 10% a mais do que eu preciso no CRA inteiro, né, para conseguir, né, quitar todas as pernas do CRA. Quando eu falo de cota sênior, eu precisaria ter em torno de 40% de pagamento desses recebíveis, né, para eu conseguir quitar esse CRA inteiro. Isso quando eu estou pagando o principal. E quando eu estiver pagando só juros, porque geralmente esses papéis, o que a gente faz? Paga esses juros ali semestrais até o vencimento. Vencimento geralmente dos nossos papéis, né, que a gente traz para dentro do fundo, é em 4 anos, onde se resgata juros mais o principal. Então, ao longo da vida aqui do fundo, né, nos pagamentos semestrais, bastaria que tivesse em torno de 8% ali de adimplência para conseguir pagar os juros. Ou seja, por isso que a estrutura é robusta. Com 8% de adimplência, eu consigo, né, pagar os juros da minha cota sênior, e com 40% a 45% de adimplência, eu pago o principal mais juros da minha cota sênior. Então, é uma tese bastante robusta, por isso que ela passou blindada aí por 2024, que foi um ano desafiador, 2023 também foi um ano também, né, desafiador ali para o segmento como um todo. Então, 2 anos desafiadores aí, a nossa tese passando em column, né, e com um belíssimo track record além desse período. Então, tinha vendido R$2 milhões no finalzinho do mês de dezembro, entrei em 3,2 milhões e usei meu caixa todo. Agora esgotei o caixa, o único caixa que lá está é para pagar rendimentos futuros aí para vocês, tá? Bom, o fundo, né, agora está com 31 ativos, ou seja, não tive um incremento de ativo, então ele tinha 31, continuou com 31, foi só um reforço de posição, presente em 14 estados, ou seja, bastante diversificação regional e também operando nas principais culturas aqui do Brasil, mais de 13 culturas, sendo que as principais, né, soja, milho, café, são os 3 principais, né, produtos aí, né, comercializados aí pelo Brasil, tá? Então o fundo está indo, né, muito bem, né? Essa foi, né, o que a gente fez de movimento de gestão no fundo, né? Então queria deixar isso aí um pouco mais claro aí para vocês, né? Do ponto de vista de recebimento de juros nesse período, né? A gente já falou aqui para vocês que junho e dezembro são os meses que a gente tem mais concentração, né, de recebimento. Janeiro é um mês parco, né? Mas mesmo assim tivemos 5 eventos de recebimento, né, de 5 ativos, que representam aproximadamente 15% do PL, que pagaram 41 centavos por cota. Ora, paguei 1,32 e recebi só 41, porque eu guardo o caixa exatamente para fazer frente a esses pagamentos, né? Por isso esse 1,32. Então a gente faz essa gestão de caixa aqui exatamente para conseguir pagar esse rendimento mensal. Você organiza o fluxo do agro com o fluxo do pagamento mensal. Exatamente. Né? O agro ele não trabalha mês a mês. Não trabalha mês a mês, ele trabalha ali semestralmente, na safra e na safrinha.
Então, eu preciso, entre esses pagamentos de safra e safrinha, que é onde, né, estão, digamos assim, as pernas de pagamentos ali dos ativos que a gente compra na carteira, majoritariamente junho e dezembro, né, entre esses meses, eu tenho que guardar um pouco de caixa para fazer frente a isso. Tem algum ativo que paga mensal? Tenho alguns ativos aqui que pagam mensal ao fundo, mas não é o usual. O usual é a gente ter os ativos ali pagando em junho e dezembro, que estão mais acoplados com o ciclo operacional do agro, que é safra, né, e safrinha. Tá? Falando em termos de adimplência, né, o realizado versus orçado, o que eu imaginava receber, ou seja, a nossa expectativa de recebimento foi atingida em 100%, então realizado igual ao orçado. Então, né, o fundo vai muito bem, obrigado, e continua pagando exatamente tudo o que precisava pagar. Quando a gente fala em termos de carteira, como o fundo, né, não fez novos follow-ons, ele continua ali com o mesmo PL, estamos falando de 308, 309 milhões de reais ali de PL, integralmente alocado em ativos, ou seja, mais de 94% alocado ali em ativos-alvo, e o restante guardado em caixa para fazer frente a esses pagamentos de dividendos para vocês, entre esses dois grandes vértices de pagamento, que é junho e dezembro, como eu mencionei, né, anteriormente. Tá? E com isso o fundo vem rendendo super bem. Né? O fundo, né, quando eu olho ele como um todo, vem rendendo ali na média. Né? Ele CDI mais 5, quando eu pago as despesas, a gente consegue entregar para vocês, né, esse rendimento, né, que a gente tem entregue para vocês nesse mês. Né? R$1,32, bastante forte, né, até mesmo quando comparado com outros fiagos, é bastante superior a outros fiagos. Né? E não é porque, né, o nosso fundo tem risco, não, pelo contrário, a nossa tese é bastante blindada, a gente monta uma estrutura, né, quase à prova de bala ali, né, para o que pode acontecer, né, no agro, né, ou seja, com muita mitigação de risco, e a gente vem colhendo esses frutos aí ao longo do tempo. Né? Então, mais um mês aí de excelente pagamento aí para os investidores. Em fevereiro, a gente deve esperar que venha um pouquinho menos do que em janeiro, porque tem menos dias úteis. Sem dúvida, né? Então, sem ninguém precisa se assustar quando, caiu, será que teve algum problema? Não, menos dias úteis, só isso. Menos dias úteis, exatamente. E lembrando bem, né, a gente está num cenário de alta de juros, né, cenário de alta de CDI, que você certamente vai falar aí na tua parte de macro, né, Antônio? E o nosso fundo ele é integralmente indexado a CDI+. Os papéis que a gente adquiriu aqui, né, para o fundo foram todos, né, CDI+, ou seja, com alta de juros, né, não tem nenhum papel precificado pré-fixado, que se subisse os juros, né, o preço desse papel cai. Então não é o caso aqui. Aqui está tudo pós-fixado, tudo indexado a CDI+, então com alta de juros a tendência é que o rendimento, né, no mês de mesmo dias úteis que o mês anterior, tende a subir aí ao longo do tempo por causa dessa subida de juros que está acontecendo. Hoje 13,25, perspectiva de subida, como o Antônio vai falar, é um pouco mais na parte dele, mas ou seja, essa subida de juros, né, é algo que faz com que aumente a rentabilidade do fundo. Então a perspectiva de aumento de resultado para você é ao longo do ano de 2025 até a gente atingir, né, o final do ciclo de alta de juros, que deve ser ali por volta de junho, julho, né? Você deve falar um pouquinho aí, né, na tua parte, né, Antônio? Bom, com isso, né, acho que eu esgotei aqui o que eu tinha para falar, né, do fundo, e aí queria te convidar, Antônio, para você falar um pouquinho para a gente aqui de macro, agro, né, tem bastante coisa acontecendo, o agro começou a colher e largou muito bem. Né? Outro dia eu estava conversando com um dono de uma das nossas revendas aqui, e ele me falando que na região onde a revenda dele atua, ele nunca viu um início de safra assim tão bom, né, nos últimos anos. Né? Então, geralmente a média, por exemplo, de colheita por hectare, tá, de soja é em torno de 60 sacas, é um pouco a média nacional, alguns lugares mais, outros menos, dependendo. Sul do Tocantins, noroeste de São Paulo e norte de Goiás, que é a revenda ali onde ele trabalha, atua, está com início de safra colhendo 80 sacas por hectare, ou seja, né, um terço a mais do que é a média nacional, ou seja, um início de safra muito bom ali no norte de Goiás, noroeste de São Paulo, sul de Tocantins, que são regiões fortes ali, né, nessa colhendo soja. Né? Então ali já largou, né, centro-oeste já vem colhendo um pouco de soja, já iniciou essa colheita, a colheita está muito boa, né, as sojas estão muito bem desenvolvidas, né, expectativa de altos níveis de produtividade, então esse ano tudo indica que parece que vai ser um ano, né, muito promissor aí para o agro, com pequenas, né, variações climáticas ali, uma região aqui, outra colar, mas fora isso, um ano muito bom ali para o agro, como você vai falar aí um pouquinho aí na tua parte. E não é só lá, né, Bruno? É o Brasil inteiro, o Brasil inteiro não. A maior parte do país está tendo uma colheita muito boa. Agora, Bruno, eu quero começar onde você parou, a questão dos juros, porque afinal de contas o nosso investidor ele está investido num papel que é DI+, então a evolução dos juros faz todo sentido para as perspectivas de receita futuras do nosso investidor. Olha, acho que o primeiro ponto que nós temos que levar em consideração é que o mês de janeiro
ele foi um mês que o IPCA veio baixo. Ele veio baixo por conta do bônus de Itaipu, veio 0,16. Só que ainda assim, mesmo com o IPCA super baixo, que se não tivesse o bônus de Itaipu teria vindo 0,55, esse bônus de Itaipu, para quem não sabe, deveria ter vindo em junho do ano passado, e foi posto em janeiro desse ano. A gente teria ficado em 4,55, não em 0,16. Aliás, 0,55 e não 0,16. E a inflação em 12 meses, mesmo com essa inflação baixa de janeiro, nós estamos em 4,56, acima do topo da meta. E a tendência é que agora vem fevereiro, março, abril, e a gente provavelmente estoure já os 5% de inflação. Mesmo com essa contração que está acontecendo pelo Banco Central, correta, diga-se de passagem, a inflação ela segue evoluindo. E ela não é só no nível do consumidor, Bruno. Até inclusive o presidente recomendou, né? O presidente da República, não, se chegou lá não compra e tal. Olha, a inflação no nível dos custos de produção, que é medida pelo IPP, o Índice de Preços ao produtor de bens, dado também do IBGE, 9,48. Só que esse dado ainda não veio de janeiro, nós estamos ainda em dezembro, ou seja, tende a piorar. Nós estamos indo para uma inflação ao nível da produção, ao nível dos custos de produção, de 2 dígitos. Nós estamos chegando em 2 dígitos, 9,48. Essa inflação da produção, é evidente que o produtor tenta repassar para o consumidor, é óbvio. Ele não tem como... Porque a inflação é justamente isso, é um aumento generalizado dos preços. Tudo sobe. Então, tem que vir mais juro por aí, Bruno. Sim. Já tem um encomendado, vem para 14,25, mais 100 pontos na próxima reunião do Copom. Agora, não dá para parar nesses 14,25 porque a inflação ainda está muito acelerada. Vai exigir mais juros. E se de um lado nós estamos com a inflação acelerada, nós já começamos a ver claramente movimentos de desaceleração na economia. Nós estamos vendo o sentimento do consumidor, nós estamos olhando os PMIs, nós estamos olhando as próprias pesquisas mensais do IBGE, tanto a do comércio, como a do serviço, como do varejo, o próprio IBCBR, tudo isso já dando sinais de que a nossa economia começa a se preparar para inverter o ciclo. Nós estamos num ciclo de crescimento econômico. Março, quando vier, vai vir o PIB do 4º trimestre, vai vir um crescimento muito forte, vai todo mundo comemorar, muita gente vai ficar com a sensação que está tudo maravilhoso, só que PIB a gente está olhando no retrovisor. O PIB registra. Em março a gente vai ter o dado do 4º trimestre de 2024, ou seja, e ainda sujeito à revisão. Então, quando chegarmos lá, a nossa economia já vai estar dando sinais apontando para outro lugar. E o próprio Boletim Focus do Banco Central, ele vem com crescimento no primeiro trimestre, um crescimento menor no segundo e desacelera, que aliás é o mesmo sentimento que nós temos. Nós participamos do Boletim Focus do Banco Central, é isso também que nós estamos colocando lá, um primeiro semestre razoável, um segundo trimestre crescendo, mas muito por causa da safra, e o segundo semestre a coisa desacelerando. E aqui conosco, no EGAF, você está colocando o seu dinheiro num setor que ele não está blindado 100%, mas ele é muito menos sensível à desaceleração econômica do país do que outros setores. Sem dúvida. Porque o agro ele tem o viés exportador. Quando o brasileiro ele não demanda uma parte daquilo que foi alocado para o seu consumo, que foi ofertado a ele, o agro encontra mais 7 bilhões de pessoas lá fora para colocar esse produto. Então, nós não ficamos tão à mercê das acelerações e desacelerações da economia brasileira. 192 países que a gente exporta. 192 países que a gente exporta, todos do mundo. E agora a gente está vendo também um cenário com o Trump fazendo a guerra comercial 2.0, trazendo uma série de tarifas. Inequivocamente isso vai ter efeitos inflacionários e muita gente vai atribuir ao Trump. Acontece, Bruno, que quando o Trump assumiu, a inflação já estava subindo pelo segundo mês consecutivo lá nos Estados Unidos. Sim. E hoje está em 2,9 para uma meta de 2, escalando. Mais as tarifas comerciais, é natural que a inflação
ela acelere ainda mais. Aí eu pergunto, no mundo com Estados Unidos com juro parado, ou eventualmente até subindo, e nós com um juro mais alto, onde é que você quer estar? No varejo? Na construção civil? Você quer estar em produtos, em segmentos cíclicos da economia interna? Ou você quer estar no agro? Vou te dar mais motivos para estar no agro. Saiu o relatório da Conab, que aponta que o Brasil vai ter uma safra recorde em 2025. E esse último relatório aumentou ainda a produção, aumentou a diferença em relação ao ano passado. Eu tenho as minhas críticas a esse relatório ainda, porque não considero as perdas que vão ter lá no Rio Grande do Sul por conta de estiagem, e que vai pesar para puxar esse número para baixo. Agora, inequivocamente, está havendo um crescimento no milho que pode compensar essa produção. Além do mais, como o Bruno muito bem já disse, pelo menos a arrancada na maior parte do país está vindo muito forte, o que pode compensar perdas em outros locais. Gente, o Brasil é um país imenso, sempre em algum lugar vai ter um problema, sempre. Porque o país é muito grande e é uma indústria a céu aberto, em algum lugar vai dar problema. Agora, o fato é que essa onda de calor que teve diminuiu a produção no Rio Grande do Sul, é verdade, mas também na Argentina, no Paraguai. Nós vamos ter menos produto circulando no mundo. A produção mundial, ela, nos próximos relatórios, tanto de Conab para o Brasil, quanto de USDA, nós vamos começar a ver essas questões na América do Sul aparecendo mais. E a consequência disso, Bruno, são os preços. Os preços compensam, os preços sobem. Então, nós estamos vendo um cenário de preços para grãos, vou falar aqui dos principais, soja e milho, mas também algodão, café, então nem se fala. Nós estamos vendo um cenário de grãos para 2025 significativamente melhor do que o de 2024. Então faz a conta comigo, investidor. De onde é que vem a receita? A receita é quantidade vezes preço, certo? Se eu tenho mais quantidade e eu tenho mais preço, eu tenho ainda muito mais receita. Então esse é um ano bem diferente daquele de 2024, Sim. Bruno. É um ano de retomada e eu não tenho dúvida que essas coisas vão cada vez mais ir para a imprensa, o noticiário vai mudando e aí, eventualmente, as oportunidades que se tem hoje no secundário do EGAF pode ser que não se tenha tanto por muito tempo. Sem dúvida, Antônio. Não, acho que palavras aí bastante sábias, acho que vale a pena só deixar como recado final, ou seja, a agricultura no Brasil vai muito bem, obrigado, né? Uma outra região aqui sofrendo com estiagem, ou seja, um ano que tudo indica que será muito positivo aqui para o Brasil, muito positivo para o setor, muito positivo aqui para o nosso fundo, tá? Então, bom, com isso eu encerro aqui o nosso encontro aqui, né, para falar do fundo do EGAF e muito obrigado. Até o próximo encontro. Até logo.